Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Pedro, este é o nosso último programa do ano. Pois é, Taeme, mas terminamos 2010 com a sensação de dever cumprido, mas com novos objetivos para o ano que vem. É isso aí. Veja o que vai rolar na nossa retrospectiva 2010. Relembre algumas das principais notícias sobre o meio ambiente que foram destaque neste ano. Puxe da memória matérias especiais produzidas pelo Viver Sustentável. E veja algumas das melhores entrevistas de 2010. Este ano foi mesclado por boas notícias e algumas catástrofes ambientais. Veja agora quais pautas foram destaque em 2010. 2010 foi um ano muito importante para o meio ambiente. Na realidade, este foi o ano da biodiversidade, tema esse que teve destaque em várias edições do Viver Sustentável. Comemoramos os resultados positivos da Convenção sobre Diversidade Biológica, realizada em Nagoya, no Japão. 193 países aprovaram um protocolo sobre acesso e repartição de benefícios dos recursos genéticos da biodiversidade. Esta reunião em Nagoya era uma reunião em relação à qual pouco se esperava. E, no entanto, foi lá aprovado o protocolo de Nagoya, que inicia de uma forma eficaz a estruturação de normas internacionais para definir a partição de benefícios, definir uma efetiva proteção do patrimônio genético das nações. Outro evento muito importante realizado neste ano foi a COP16, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Cancún foi sede da reunião que discutiu metas e metodologias para a redução das emissões de gases de efeito estufa. A COP reuniu mais de 190 países e resultou em um princípio de acordo que adia o segundo período de vigência do Protocolo de Quioto e elevam as metas para a redução de emissões de gases poluentes. O Brasil também comemorou os baixos índices de desmatamento da Mata Atlântica. Segundo o relatório do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apresentado no início deste mês, o bioma apresentou a menor taxa de desmatamento. A pesquisa mostrou que de 2002 a 2008 foram derrubados apenas 460 km² por ano. Um número que precisa sim chegar a zero, mas que já é considerado um grande progresso na preservação dessas florestas. Mas, infelizmente, 2010 não foi composto apenas de boas notícias. O dia 20 de abril ficará para a história. Foi nesta data que a plataforma de petróleo Deepwater Horizon, localizada nas águas do Golfo do México, deixou 11 mortos e espalhou 780 milhões de litros de petróleo pelo mar. Essa foi a pior catástrofe ambiental da história dos Estados Unidos. E o Brasil sofreu com os eventos climáticos extremos. O nordeste do país foi alvo de intensas chuvas no mês de junho, que acarretaram em alagamentos, destruição e mortes. Por isso, precisamos continuar a lutar por um planeta mais saudável. Oi, meu nome é Rafaela, eu faço design gráfico. Eu gostaria de saber se a questão da sustentabilidade pode ser ligada a um problema populacional. Isso porque o crescimento populacional não é uma variável que possamos controlar. Nós sabemos já de antemão que haverá um crescimento populacional inevitável até o ano 2050 de aproximadamente 2,6 bilhões de pessoas a mais no planeta. Portanto, partindo como um dado inevitável o crescimento populacional, devemos cuidar do enfrentamento das questões relacionadas à sustentabilidade de outra forma, através de tecnologia, do consumo responsável, da gestão compartilhada dos recursos naturais, para podermos diminuir o desperdício, substituir energias sujas por energias limpas, substituir o uso indevido de embalagens por produtos que possam ser retornáveis, recicláveis e recuperáveis. Oi, meu nome é Daniela, eu faço design de interiores e eu queria saber se o termo sustentável é sinônimo de verde. Na minha opinião, há uma diferença. Embora, na prática,
as pessoas troquem, misturem verde por sustentável, na realidade são conceitos diferentes. Verde é aquilo que está relacionado ao uso dos produtos naturais, sem industrialização ou de uma forma espontânea, da forma como eles vêm na natureza. Enquanto que sustentável significa aquilo que não agride a natureza. Pode ser algo artificial, um painel solar, uma energia eólica, energia do vento, criada por tecnologia humana, tem nada a ver com o que vem pronto da natureza, mas feito de uma forma a não gerar resíduos, a não emitir CO2, a minimizar a utilização de água, em suma, feito de uma forma a podermos utilizar os recursos naturais hoje e no futuro. As futuras gerações poderão fazê-lo da mesma forma como estamos fazendo hoje. Este é, na essência, o significado do conceito de sustentabilidade. No próximo bloco, relembre algumas das melhores matérias do Viver Sustentável. Continue aí. Olho vivo, consumidor. Segundo estudos, a copa das árvores pode abrigar até 70% das espécies existentes numa floresta tropical. Na Amazônia, por exemplo, foram encontrados mais de 1.200 tipos de besouros em uma única árvore. Isso comprova que a nossa floresta amazônica realmente possui a maior biodiversidade do mundo. Portanto, ajude a conservar nosso tesouro natural. Compre apenas madeira certificada e diga não ao desmatamento e não também à biopirataria. A chuva ácida é uma das principais consequências da poluição do ar. A queima de carvão ou de petróleo libera gases como óxidos de nitrogênio e de enxofre. A reação dessas substâncias com a água encontrada na atmosfera forma o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, presentes nessas precipitações. A chuva ácida empobrece o solo, compromete vegetações, prejudica organismos aquáticos e ainda pode corroer monumentos em mármore. Por isso, a poluição atmosférica precisa ser controlada urgentemente. O Viver Sustentável está de volta. Neste ano, o Viver Sustentável abordou muitos temas de extrema importância para o meio ambiente e para a sociedade. Veja agora algumas das melhores reportagens que o nosso programa exibiu neste ano. O compromisso e a responsabilidade de informar o planeta sobre as questões ambientais são o combustível que move o programa Viver Sustentável. Em maio de 2010, comemoramos nosso primeiro ano de vida. Agora, já em dezembro, estamos na 84ª edição do programa. Os temas abordados neste ano foram muito variados. Vimos diversos tipos de reciclagem, iniciativas públicas e privadas baseadas na sustentabilidade, participamos de inúmeros eventos com o tema meio ambiente e conversamos com centenas de especialistas no setor. Sobre reciclagem, aprendemos a reaproveitar as garrafas PET para decoração. Descobrimos como é feito o papel de fibra de banana, um produto que antes era descartado pelos produtores da fruta. E as latinhas de alumínio, novamente, colocaram o Brasil no topo do ranking mundial de reciclagem. Podemos conhecer empresas que se preocupam seriamente com o meio ambiente. Vimos indústrias sustentáveis no setor de produtos estéticos, de limpeza, de construção civil, entre outras. O Viver Sustentável também destacou a fauna e a flora brasileiras. Visitamos o zoológico de Itatiba, o único no Brasil a simular o bioma de cada espécie.
e descobrimos como o aquecimento global afeta a vida marinha. As iniciativas públicas também tiveram destaque. Vimos a criação de um parque de conservação no meio da cidade de São Paulo, onde foram encontradas espécies raras de vegetação do Cerrado. Essa árvore é o tarumã do Cerrado. É uma árvore típica do Cerrado e que eu só conheço esses 2 exemplares em São Paulo inteiro. Eu já andei bastante por São Paulo atrás de árvores. Como a gente não tem nenhum exemplar bem estruturado de Campo Cerrado na cidade, a ideia é que aqui seja esse exemplar. Resumindo, terminamos o ano de 2010 com um balanço positivo, já que a sociedade e o governo se mostram cada vez mais conscientes quanto às questões ambientais. Meu nome é Raquel, sou modelo. Sustentabilidade significa que temos que diminuir nosso padrão de vida? Acredito que não. Afinal, o que é ter um alto padrão de vida? Ter um alto nível de consumo, um alto nível de desperdício, comprar coisas que a gente não usa, comprar coisas sem necessidade? Nesse sentido, eu acredito que sustentabilidade significa ser parcimonioso, gastar o necessário, utilizar bem os recursos de que nós dispomos, ser econômico, produzir de uma forma eficiente, preservando os recursos naturais e sem agredir a natureza, sem gerar resíduos, sem emitir CO2, em suma, ajudando a construir um mundo novo, um mundo em que todos possam usufruir das riquezas produzidas e, ao mesmo tempo, contribuir para preservá-las. Meu nome é Marcelo, eu sou meteorologista. Eu gostaria de saber, para avançarmos ainda mais no caminho da sustentabilidade, quem precisa reforçar o seu papel no processo? O governo, as empresas ou os consumidores? Todos, os consumidores, as empresas e o governo. Os consumidores, porque o consumo sustentável determina a produção sustentável. Se o consumidor não aceita mais comprar aquilo que é produzido de uma forma deletéria, de uma forma poluidora, as empresas mudam o processo, ou substituem os seus produtos, ou fecham, vão à falência por não ter quem compre os seus produtos. Em segundo lugar, as empresas também têm um grande poder para mudar as questões da sustentabilidade. Se elas que compram os insumos, que compram os fatores de produção, que são responsáveis pelo grande consumo de água, de madeira, de minérios, de todos os recursos naturais, forem sustentáveis, produzirem de uma forma racional, econômica, eficiente e sustentável, haverá um grande avanço. Mas tudo isso é insuficiente. Mesmo que grande parte dos consumidores e das empresas sejam sustentáveis, nada será de fato mudado de uma forma significativa se não houver a participação do governo, porque é o governo responsável pela legislação e também pelo aporte de recursos, de investimentos para reverter o que já foi degradado ou para investir em novas tecnologias, em novas formas de produzir que sejam limpas e sustentáveis. No próximo bloco, acompanhe algumas das melhores entrevistas de 2010. Fique ligado. O Viver Sustentável pergunta: quando o termo desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira vez? Letra A, em 1982. B, 1985. C, 1987. Ou letra D, 1992. A resposta você confere no próximo bloco.
No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quando o termo desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira vez. A resposta correta é letra C, em 1987, no relatório de Brundtland, criado pela ONU. O Viver Sustentável está de volta. Toda semana, o nosso programa conta com a presença de um entrevistado especial. Veja trechos de algumas das melhores entrevistas de 2010. Em 2011, inúmeros especialistas em sustentabilidade participaram como entrevistados especiais do nosso programa. Walter Feldman, secretário de Esporte, Lazer e Recreação de São Paulo, nos falou sobre os projetos implantados na cidade. Walter, quais as suas prioridades, as linhas mestras desse extraordinário trabalho que vem fazendo? Olha, Tama, o Nelson Rodrigues tem uma frase que define muito bem o que nós pensamos hoje. Ele diz o seguinte: o pior cego é o que só vê a bola. No Brasil, o esporte foi muito futebol e era sempre aquela concentração dos 22 em campo e 60, 70 mil pessoas assistindo. A nossa concepção é diferente. Nós queremos 11 milhões de pessoas na cidade de São Paulo praticando a sua atividade física ou a sua atividade esportiva. Isso significa pessoas indo para a rua, frequentando mais as praças e os parques, vinculando o esporte à educação, melhorando, portanto, a performance da criança no seu rendimento escolar, fazendo uma verdadeira integração com a saúde, mostrando que se você praticar uma atividade física regular, você melhora a sua prevenção e promoção de saúde e você melhora também o tratamento das suas doenças, como pressão arterial elevada, como diabetes, como doenças coronarianas. Nós estamos implantando um programa chamado Clube Escola em algumas áreas de grande vulnerabilidade infantil e juvenil, que faz com que as questões relativas à criminalidade também possam ser reduzidas. Portanto, é uma visão de esporte muito mais do que uma prática esportiva regular e exclusiva. O Dr. Marcos Ian, presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a Única, falou sobre o reconhecimento da qualidade do etanol brasileiro e a eficiência do biocombustível no combate ao aquecimento global. Uma recente ótima notícia, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que corresponde ao nosso IBAMA, acaba de reconhecer o etanol brasileiro como o melhor biocombustível em todo o mundo no combate às mudanças climáticas. Dr. Marcos Ian, que prazer em recebê-lo. Bom, deputado, muito obrigado aí pelo convite. Senhores telespectadores, é um prazer estar aqui hoje falando sobre esse assunto, que eu acho que foi aí o nosso passaporte para o mercado internacional, né? Nós que sofremos nos últimos 2 anos muitas críticas, né, que o etanol estaria causando desmatamento, que o Brasil não era um supridor confiável e outras acusações. Agora a gente consegue, a partir das análises do EPA, que é o IBAMA norte-americano, a gente consegue esse reconhecimento que o etanol reduz as emissões em 61% se comparado com a gasolina, já incluindo a questão do uso da terra. Porque nós não só tivemos que demonstrar para os Estados Unidos o nível de redução de emissões desde o plantio da cana até o escapamento dos automóveis no ciclo de vida, ou seja, quanto que se absorve e se emite no uso dos tratores, dos fertilizantes, o quanto a cana absorve, quanto que é o balanço da fermentação, da destilação, do transporte do álcool até o escapamento, mas também tivemos que passar por uma bateria de longos estudos e questionamentos em relação à expansão da cana e o seu impacto no ecossistema, né? Eles olharam não só se a cana está derrubando floresta, mas se indiretamente ela empurra outras atividades para a floresta. E feitos esses cálculos todos, 2 anos de longos estudos, uma grande equipe de brasileiros que foram diversas vezes a Washington e a outras áreas lá nos Estados Unidos para demonstrar os números da cana, nós conseguimos esse nível de reconhecimento, 61% de redução, já incorporando a questão do uso da terra
se comparado com a gasolina. O Dr. Sabetai Calderoni, o especialista em resíduos e meio ambiente, falou sobre a situação do lixo no Brasil, soluções e o nosso futuro no planeta. Qual é o estágio do aproveitamento do lixo no Brasil? A nossa situação no Brasil hoje em relação aos resíduos sólidos é ainda bastante precária, bastante embrionária. Temos muito a evoluir. Infelizmente, ainda prevalece a lógica do aterro. Muitas vezes apenas o lixão, aquele vazador a céu aberto, muito pior. Nós podemos perfeitamente aproveitar aquilo que, equivocadamente, por um erro do nosso olhar, chamamos de lixo, de materiais descartáveis, nós podemos aproveitar como matérias-primas preciosas para o processo de industrialização daquilo que chamamos de resíduos, mas que são essas matérias-primas que podem nos trazer grandes benefícios econômicos, energia elétrica, fertilizantes, tijolos. Podemos resolver muitos problemas da sociedade, gerar muitos empregos, impostos, desenvolver uma grande atividade econômica com o conjunto da produção. E nós estamos simplesmente gastando muito dinheiro todos os dias para enterrar essa imensa riqueza. O meteorologista Carlos Magno, presidente da Climatempo Meteorologia, falou sobre os eventos extremos que têm ocorrido no Brasil e a relação com as mudanças no clima do planeta. Estes fenômenos climáticos extremos que vêm ocorrendo à vista de todos, ninguém discute. Eles têm correlação com as mudanças climáticas, com a questão do aquecimento global? Sim, Tami. Eu acredito muito que o que nós acompanhamos nesses últimos anos no mundo todo, né, emissão de dióxido de carbono na atmosfera, é uma realidade, é medido e comprova que isso provoca o aquecimento global, quer dizer, a temperatura do planeta ela tem aumentado de uma forma sistemática nesses últimos anos. E a consequência disso, e a conclusão clara que os cientistas têm com relação a essa questão, é que o impacto maior são exatamente nas questões dos eventos extremos. E se a gente não se adaptar, realmente a gente vai continuar vendo problemas sociais e problemas se propagando dentro das nossas grandes cidades. Esses foram apenas alguns dos especialistas que colaboraram através de seus conhecimentos com o Viver Sustentável neste ano de 2010. Assista agora ao quadro Colunista com o Dr. Sérgio Weismann. Olá! Você sabe muito bem que existem debates no mundo inteiro a respeito da escassez da água, o medo de que vai faltar água no nosso planeta. Você sabe que existe uma coisa muito mais séria do que isso? A água que você tem consumido e aquela que está em contato com você, ela também está seriamente contaminada do ponto de vista químico. Vamos conversar um pouco sobre isso? A água que nós consumimos diariamente, ela é contaminada por resíduos, principalmente de hormônios, tanto naturais como sintéticos, eliminados pela urina de mulheres grávidas e de todas aquelas outras que usam hormônios sintéticos, principalmente os anticoncepcionais. Vale a pena frisar que as companhias saneadoras da água, elas conseguem eliminar bactérias e outros tipos de parasitas que a água contém, além de organizarem a acidez ou alcalinidade dessa água. Mas ainda não existe recurso tecnológico adequado para a eliminação dessa química hormonal que nos afeta. Só para você ter uma ideia da abrangência do problema, o consumo pelos homens desses resíduos hormonais eliminados pelas mulheres aumenta a estatística de câncer de próstata. Então veja bem a seriedade do problema e como nós temos que ficar muito bem informados, procurando alternativas à pureza dessa água que nós consumimos. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net.
Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. Nós desejamos a vocês um feliz ano novo. Muitas felicidades e que 2011 seja um ano de muitas conquistas para você e para o nosso planeta. E o Viver Sustentável fica por aqui. Mas lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!